A gente meditar no livro dos profetas por tanto tempo, mas eu sei que o Senhor vai falar muito conosco em Daniel. Daniel, capítulo de número 1. Hoje não é um culto de estudo bíblico, não é uma reunião de estudo bíblico, nós não fazemos isso na quarta-feira, fazemos domingo de manhã. Então nós não estaremos lendo o livro de Daniel com essa perspectiva de estudo, mas sim com o desejo de aprendermos a ser homens e mulheres de Deus como esse grande profeta assim o foi. Então abra sua Bíblia em Daniel. Enquanto os irmãos estão encontrando, eu quero conhecer os visitantes. Será que há alguém que está aqui conosco hoje pela primeira vez? Levante uma das mãos. Pela primeira vez. Tem ali, que prazer, uma honra ter você aqui junto conosco. Deus abençoe muito a sua vida. Tão juntas, né? Você também, há pouco tempo que você esteve conosco, né? As duas são a primeira. Tá, eu falei hoje, eu não lembrava, então são as duas. Na verdade, são os três, né? Que prazer imenso tê-los aqui junto conosco. Deus abençoe. O casal que está atrás aí também, bom revê-los. Deus abençoe. Bom revê-los. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Nosso culto de quarta-feira está um número bem pequeno de irmãos, mas, queridos, que bom que você veio. Abra o seu coração e prepare, porque eu tenho certeza que Deus quer falar com você. Deus está aqui no nosso meio. Ele quer falar conosco. Ele fala conosco de uma forma muito especial. Os irmãos da Junta Diaconal vão entregar uma fichinha para vocês, se vocês quiserem. Já entregaram, preencher, fique à vontade. Daniel, capítulo de número 1, vamos ler do verso de número 1 até o verso 6. Daniel 1, do verso 1 ao 6. Eu vou ler a Bíblia na versão NVI, Nova Versão Internacional. Algumas versões são diferentes, então os irmãos não estranhem isso. Daniel, capítulo 1, verso 1 diz: No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos, sua mente... Estou lendo o capítulo 2, perdão. Capítulo 1, verso 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenas, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passaria a servir o rei. Verso 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Mais uma vez o verso 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Senhor, obrigado por esse momento de louvor e adoração. Obrigado pela leitura da Tua palavra e pela Tua presença que se faz real no nosso meio. Fala conosco, abre o nosso coração, nos dá entendimento, nos dá graça, que possamos aprender mais de Ti essa noite. Senhor, que em nome de Jesus possamos, ó Deus, nos tornar cristãos indesistíveis, que as provações, as barreiras, as lutas não podem nos parar, mas sim, ó Deus, nos projetar para estarmos mais perto de Ti. Guarda o nosso coração e nos dá entendimento a respeito da Tua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem se assentar. Queridos, essa passagem é uma passagem muito especial da palavra do Senhor, e eu queria só fazer um pano de fundo bem rápido. Por terem quebrado a aliança com Deus, o povo de Judá foi levado para o exílio na Babilônia. O povo de Israel, de uma forma muito rebelde, se afastou de Deus
e começou a se aproximar de outros deuses, fazendo sacrifícios e adorando outros deuses, e alguns nem adorando outros deuses, simplesmente se afastando mesmo do chamado, da presença e do plano de Deus para a vida de Judá e de Israel. E por causa disso, especialmente a tribo do sul, né, o reino do sul, a tribo de Judá, foram levados para o cativeiro na Babilônia e sofreram durante 70 anos uma escravidão muito cruel e muito dura. Durante muitos anos antes desse período de escravidão que nós estamos lendo aqui, Deus levantou profetas como Isaías, nós vemos Ezequiel, nós vemos alguns homens de Deus profetizando e convidando a nação para o arrependimento e dizendo: olha, se arrependa, volta o coração para o Senhor, se arrependa para que vocês não sofram, para que não venham outras nações e façam de vocês escravos. E Deus então vai advertindo o povo, porém o povo não se arrepende. E por não ter arrependimento, não ter uma conversão verdadeira, um desejo de voltar e cumprir o plano de Deus, adorar a Deus como único, suficiente Salvador, Deus permite, então, que a Babilônia vem, sitia Israel, sitia Judá, invade e leva consigo alguns como escravos. E nós acabamos de ler, então, que entre eles estavam 4 jovens. O verso de número 6 fala o nome deles: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Semana que vem nós vamos ver que o nome desses jovens são mudados até. E eles então agora vão passar por um período de escravidão e de provação e de luta. Que período difícil esse período que esses homens vão passar. E eu quero falar durante essa série especialmente sobre Daniel. Daniel passa então a viver uma fase muito complicada, de muita luta e de muita provação. Perde todos os seus direitos, direito de ir, de vir, perde o direito de estar junto com a sua família, perde sua liberdade, agora é levado para um outro povo, uma outra língua, uma outra cultura. Acabamos de ler aqui o rei Nabucodonosor dizendo: olha, ensina eles a língua, ensina eles a cultura, eles vão me servir aqui. E agora saem então jovens perfeitos, jovens da classe real, e são colocados agora como escravos. Perdem tudo e são postos como escravos. Que provação e que situação difícil. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje, sobre dias de provações, dias de lutas, dias onde a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, a nossa situação é levada para escravidão ou para dificuldades. Queridos, nós estamos sujeitos a provações. E nós podemos ver aqui muitas coisas e muitas lições podemos tirar. A primeira delas, que eu aprendo aqui olhando para esses primeiros versículos do capítulo 1 de Daniel, é que nós não devemos e não podemos nos surpreender com as provações. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: eu não posso me surpreender com as provações. Diga assim: e com as dificuldades da vida. Queridos, no mundo nós teremos aflições. As provações, elas sempre virão ao nosso encontro. E o verdadeiro problema não são as nossas provas. E quando nós entramos numa situação difícil como essa, jovens, imagina, 15, 16, 17, 18 anos, provavelmente Daniel devia estar com 18 anos de idade, agora perde tudo e vai para um cativeiro. A primeira coisa que vem na mente é o porquê. O que é isso? Como pode uma nação que serve a um Deus vivo se tornar escravo? Várias perguntas e indagações podem vir no coração, mas é interessante que Daniel não começa a se surpreender. Daniel não começa a se indagar e fazer um conjunto de perguntas, não. E nós também precisamos aprender isso, porque o verdadeiro problema nas provas não são as provas em si, mas são as atitudes que resolvemos tomar no meio das provações. As nossas provas não são os nossos maiores problemas, mas sim a maneira como nós vamos responder a elas. Eu quero repetir isso: se você tiver uma caneta, escreve isso, guarda isso, grava isso para você, preste bem atenção nisso. As nossas provas, as nossas dificuldades, não são os nossos maiores problemas. Os nossos maiores problemas
são as maneiras, são sim a maneira como nós vamos responder às provações, às lutas e às perseguições. As nossas atitudes no deserto irão determinar quanto tempo nós vamos passar por eles. Veja o povo de Israel, quando eles saíram do cativeiro e chegaram diante da terra prometida. Eles não puderam entrar e tomar posse da terra prometida por causa da incredulidade do coração deles, e por causa disso passaram muito mais tempo no deserto. Josué e Caleb passaram muito mais tempo no deserto porque estavam na companhia de homens incrédulos. Veja que a postura deles fizeram com que o deserto se prolongasse na vida deles. A nossa atitude no meio da provação, no meio do deserto da vida, vai determinar até quanto tempo nós passaremos por ele. Enquanto nós não aprendemos algumas coisas na prova que o Senhor está permitindo passarmos por ela, o Senhor não pode nos levar para uma nova fase. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, é muito interessante. Daniel ficou 70 anos no cativeiro. E durante esses 70 anos nós vemos Daniel crescendo e amadurecendo e passando sempre de um nível inferior para um nível superior. Porém, todas as vezes que isso vai acontecer, ele passa por uma prova. Ele é lançado na cova de leões, ele é destituído de cargos, e coisas assim acontecem com ele. Mas sempre, antes de uma grande vitória, na vida dele vem uma prova. Por isso, a primeira coisa que eu quero que os irmãos guardem no coração é que nós não podemos nos surpreender com as provas, porque as provas fazem parte da nossa vida. Ô irmão Misael, pode ligar o 9 de novo, por gentileza? Pode deixar ligado o 9, por favor. Queridos, vejam o que Jesus Cristo disse: no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Olha esse versículo por completo, João capítulo 3,16, não precisa abrir. Olha Jesus: tenho-vos dito isso para que em vocês tenham paz. Pois no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse que no mundo nós vamos ter aflição, mas Ele está dizendo que é possível ter paz no meio da aflição, é possível ter bom ânimo no meio da aflição, é possível ter boas expectativas no meio da provação, no meio da luta, no meio da dificuldade. E a promessa do Senhor não é que não vamos passar por dificuldades ou por provações. Isso é promessa de teologia que não é bíblica, de teologia da televisão, do rádio, que não é bíblica. A promessa do Senhor é que teremos aflições, mas nós não passaríamos só nessas aflições e provações. A promessa que Ele nos deu é que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias de provas, mesmo nos dias de problemas, mesmo nas aflições, mesmo nas circunstâncias difíceis, nós podemos ter paz e bom ânimo, porque Ele se faria presente ao nosso lado. Porque, apesar dos problemas, apesar das provas, Deus está conosco, por isso podemos ter paz. Apesar das situações difíceis, apesar da enfermidade, apesar de algumas vezes faltar o trabalho, apesar de algumas vezes faltar o recurso, Deus não faltaria, mas Ele estará sempre ao nosso lado. Nas provas, nós podemos nos focar em buscar um culpado. Vocês já perceberam que algumas pessoas fazem isso? No meio da provação, buscam um motivo, buscam um culpado, buscam alguém para poder jogar a culpa sobre ele. E quando nós queremos buscar um culpado, nós nos tornamos uma vítima. Mas nós podemos tomar uma posição, sempre temos uma opção. A primeira é buscar um culpado e nos tornarmos vítimas. Mas nós podemos também, no meio da provação, nos focarmos na solução e vivermos como vencedores e solucionarmos aquele problema. Veja que Daniel não está buscando um culpado. Quem pecou foram outros. Não, eles buscam aqui
solucionar o problema, se consagrar e entregar o coração ao Senhor. Quando focamos no culpado, nós prolongamos os nossos problemas. Nós precisamos aprender a enfrentar as provas com fé. Precisamos aprender a enfrentar as provas sabendo que Deus está conosco, que os sonhos e as promessas de Deus, elas não passarão, elas se cumprirão nas nossas vidas. Queridos, não ter surpresas quando vivemos na provação é a atitude correta do nosso coração. O grande problema não são as provas, mas são as nossas atitudes. Se nós vamos ficar encontrando desculpa, se nós vamos abandonar a nossa fé, ou se nós vamos focar em como Deus vai solucionar esse problema. Como eu devo me posicionar para ver as bênçãos de Deus, a atitude correta diante das provações. A segunda coisa que eu aprendo, pode pular aí, por favor. Deus sempre permite provas em nossas vidas, porque Ele tem um propósito. Sempre Deus tem um propósito. Sempre Deus tem um propósito. Vamos repetir isso? Diga assim: Deus sempre tem um propósito. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Deus. Mais uma vez. Deus sempre tem um propósito. Queridos, na prova nós podemos caminhar de cabeça erguida. Eu vejo pessoas envergonhadas porque estão desempregadas há 2 meses, 3 meses, 5 meses. Eu vejo pessoas envergonhadas porque por algum motivo o marido abandonou e ficou com 1, 2, 3 filhos e ficou com dificuldades e ficou até com algumas dívidas porque o cônjuge não honrou a postura que deveria ter, e agora a mulher fica com um monte de problema porque está passando por um momento difícil, por uma provação. Mas na provação nós podemos andar de cabeça erguida, porque se Deus está permitindo, é porque Deus tem um propósito. Veja que Daniel não encurvou sua cabeça e falou: agora, como que nós vamos andar de cabeça erguida, dizendo que nós servimos um Deus vivo, se esse Deus vivo está permitindo que sejamos escravos na Babilônia? Ele não poderia dizer isso. Como a minha família vai dizer: não é um Deus vivo que você serve, porque o seu Deus vivo está permitindo que você fique desempregado? Porque o seu Deus vivo está permitindo a enfermidade? Queridos, na prova, nós não precisamos nos jogar na lona. Nós podemos andar de cabeça erguida, porque se Deus está permitindo, é porque Deus tem um propósito, é porque Deus tem um plano, é porque Deus está agindo. E o propósito de Deus, o plano de Deus, não são planos de mal, mas são planos de paz. Eu sei que pensamento tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamento de paz, para produzir o fim que eu estou sonhando. Queridos, Deus não quer que soframos. Aliás, Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Algumas vezes eu vejo pessoas dizendo assim: eu estou passando por uma prova de Deus, e eu não sei porque Deus está permitindo isso, está duro, está complicado, Deus parece que tem prazer em me ver sofrendo. Deus não tem prazer nisso. Mas Deus permite as provas porque Ele tem um propósito. E eu queria comentar alguns propósitos de Deus bem rápido. Quando nós olhamos para Daniel, nós vemos que Deus tem um propósito na vida dele. Na vida desses outros homens também são propósitos maravilhosos. Uma nação vai se converter. Nabucodonosor vai declarar que existe um Deus verdadeiro. Várias coisas vão acontecer. Mas Deus sempre tem um propósito. Pula aí. O primeiro propósito de Deus, quando Ele permite a provação na nossa vida, é revelar o que está no nosso coração. Veja esse texto de Jeremias, eu acho que eu coloquei, pula aí, por favor. Jeremias capítulo 17, verso de número 10. Eu esquadrinho a mente e ponho em prova o coração. Eu esquadrinho e provo o coração. Queridos, Deus, em muitos momentos, Ele permite com que nós passemos por provas e por dificuldades para revelar o que está no nosso coração. Não para Ele, mas para nós mesmos. Porque Deus conhece o que está no nosso coração, mas nós nem sempre sabemos. Para Deus, não é importante somente o que eu faço, mas é importante também o porquê eu faço. Vocês entenderam?
Para Deus não é importante somente o que eu faço, mas é importante também para Deus saber o porquê eu faço. Porque, queridos, é possível fazermos o correto com atitudes incorretas. É possível fazermos o certo com a motivação incorreta. É possível eu estar pregando uma mensagem, mas a motivação do meu coração não ser a mais pura. É possível eu estar aqui querendo pregar uma mensagem bonita, mas não com o desejo que todos se rendam ao Senhor, mas com o desejo que os irmãos falem: olha que mensagem bonita do pastor. É possível que existem pessoas que ajudem umas às outras com cestas básicas ou até com alguma situação financeira, e a motivação do coração está errada. Existem pessoas que fazem coisas certas, mas com a motivação errada, e algumas vezes Deus permite com que nós passemos por prova, para ver se nós persistimos de verdade em fazer o que é correto, com a motivação correta. Existem pessoas que dizem assim: eu vou sair do ministério de louvor, porque eu estou passando por uma luta, e se Deus não me abençoa, eu saio. Existem pessoas que dizem assim: eu não vou servir mais a Deus, porque Deus não curou o meu pai. Eu não vou servir mais a Deus, porque Deus não abriu a porta do emprego. Você entende? Está dizendo: eu venho para a igreja, eu me batizo, mas a motivação do coração dessa pessoa é completamente errada. O que ela está fazendo é certo, buscar a Deus, buscar a presença do Senhor, mas a motivação do coração é errada. E Deus, muitas vezes, Ele permite com que a gente passe por prova, não porque Ele tem dúvida do nosso coração, mas é para que nós mesmos possamos ver se o nosso coração está no lugar certo. É se nós estamos fazendo as coisas com a motivação certa, é se nós estamos envolvidos com a obra do Senhor pelo propósito correto, é se nós continuamos evangelizando, não porque nada está acontecendo de errado na nossa vida, mas é porque nós nascemos de novo, e aconteça o que acontecer, eu vivo para a glória dEle. Vocês estão entendendo? É para que nós possamos conhecer a motivação do nosso coração. Quando Deus prova o nosso coração, não é porque Ele não sabe o que está no nosso coração, mas é porque nós nem sempre sabemos. Segunda coisa, pula aí. Deus sempre tem um propósito. E se o primeiro propósito é revelar o que está no nosso coração, o segundo propósito pode ser porque Deus está nos provando, porque Ele quer nos corrigir. Quantas vezes nós somos corrigidos quando somos provados? Olha esse texto de Hebreus, capítulo de número 12, verso 10 e 11. Veja bem: porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. O proveito era para nós. Olha o verso 11. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria. A correção não parece ser motivo de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Produz fruto de paz, produz fruto de justiça, produz fruto de vitória. Deus nos prova para corrigirmos, Ele nos disciplina, para que nós possamos ser aperfeiçoados, tratados para a glória dEle. E, queridos, no momento em que somos disciplinados é dolorido, mas o resultado é abençoador. Deus não nos disciplina para que soframos, Deus nos disciplina para que possamos mudar, para mudar o nosso caráter, para mudar a nossa postura. Deus nos disciplina para que possamos mudar, para que possamos melhorar. A terceira coisa, pula aí para mim, por favor. Terceira coisa não, a terceira situação, aí nesse segundo ponto que eu disse que Deus sempre tem um propósito, nós podemos encontrar também um terceiro propósito em Deus, em algumas vezes permitir com que passemos por provações, e é nos proteger. Deus muitas vezes permite com que passamos por provações para nos proteger. Eu me lembro quando aquele avião que saiu de Congonhas e bateu no prédio da TAM,
derrubou o prédio, e naquela ocasião a minha irmã trabalhava lá. Alguns irmãos sabem disso. A minha irmã trabalhava naquele prédio, e ela e o Robert estavam passando por algumas situações financeiras difíceis, e por causa daquilo, ela estava sem carro, e ela não tinha carro próprio, e então ela tinha que pegar carona, tinha que pegar ônibus, ela tinha que se virar de alguma maneira. E naquele dia ela desceu e foi bater o ponto para a hora extra. E quando ela foi passar o horário dela para poder descer lá, bater o cartão, era uma roleta, passar para poder contar a hora extra, ela falou: poxa, mas eu estou sem carro, vou ficar até tarde, se eu for agora eu consigo uma carona, se eu for agora vai dar certo, e agora fico, não fico, não vou ficar não, eu estou até precisando de hora extra, mas eu não vou ficar não, eu vou embora. E saiu do prédio e foi embora. 15 minutos depois que ela saiu, o avião entrou no hangar. Ela estava no segundo andar. Uma moça que trabalhava junto com ela pulou daquele andar. Um outro rapaz pulou atrás dela, caiu em cima dela. Aí eles vieram a óbito, aquela moça veio a óbito, aquele prédio lá, muitas pessoas vieram a falecer. Mas Adna estava passando por dificuldade, e porque estava com dificuldade, não tinha locomoção do jeito que queria. E porque não tinha locomoção, precisava de carona. E carona é a hora que tem, e não é a hora que você quer. Queridos, existem dificuldades na nossa vida que Deus está nos guardando. Deixa eu ler um texto com vocês. Pula aí um versículo, um slide. Não, perdão, pode voltar então, volta. Volta que eu não coloquei. Isso. Olha, Gênesis capítulo 50, verso 20, aí na sua Bíblia. Gênesis 50, 20. Eu não sei se eu coloquei errado lá em cima, mas eu vou ler aqui com vocês. Gênesis 50, 20. Veja bem, José do Egito. José foi com 16 anos de idade, tirado da sua casa, foi jogado no cativeiro, ficou como escravo durante anos como escravo. Tomando chicotada, tomando injustiça. Na casa de Potifar contaram mentira. Ele foi para a cadeia, teve que lavar latrina, umas coisas horrorosas. Mas depois de 20 e poucos anos, olha o que ele diz em Gênesis capítulo 50, verso de número 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Olhe bem aqui para mim e pense nisso rapidinho. Eu imagino que se Deus chegasse até José e dissesse assim: José, você vai ser lançado num calabouço, vai ser vendido como escravo, você vai chegar na casa de um homem chamado Potifar, você vai passar por lutas lá, mas você vai ser honrado, e depois de ser honrado, vão fazer uma calúnia contra você, e você vai receber chicotado e vai ser lançado na prisão. Lá na prisão você vai ficar sofrendo, você vai interpretar sonho, as pessoas vão ser libertas, e você vai ficar lá mais alguns anos sofrendo na prisão, pelo menos mais 2 anos. Você acha que José, um garoto de 16 anos, vestindo a roupa colorida que o pai deu, comendo do melhor ali de Canaã, o que ele vai dizer? Oh Deus, olha ali Judá, meu irmão mais velho, ele é até mais bonito que eu, leva ele, não leva eu não. Veja que ele está mais bem preparado do que eu, ele é mais robusto do que eu, deixa eu aqui, eu estou bem, eu sou o filho preferido do pai, usa outro ali, o papai nem vai sentir falta, porque Deus, veja meu pai, ele vai sofrer muito. José ia até olhar para a família, ia encontrar argumentos para não passar por aquelas dificuldades. Queridos, mas muitas situações de lutas e provações na nossa vida vêm porque Deus está nos guardando, e nesse momento nós não vamos entender, mas lá na frente o nome dele vai ser glorificado. Deus estava protegendo a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, mas José teve que ser escravo, mas José teve que ser injustiçado, mas José teve que ir para o calabouço, mas José teve que ir para a prisão, mas José foi
honrado, e o nome de Deus foi glorificado, porque ele passou pela prova, mas do outro lado, ele foi aprovado para a glória do Senhor. Queridos, existem algumas provas que nós diríamos: Deus, deixa eu livre dessa. Mas Deus está te protegendo, aleluia. Deus permite provas no presente, porque Ele tem algo melhor para o seu futuro. Deus estava preparando um futuro abençoador para Daniel. Daniel ia se tornar um profeta. Até hoje os teólogos aí, os Filipe da vida, estão estudando as 70 semanas de Daniel. Até hoje estão estudando. Deus vai fazer desse homem um grande profeta, um homem visionário. Mas ele está passando por uma provação e perdendo a liberdade da vida. Toda prova tem um propósito. Deus permite as provas mais duras para seus soldados mais fortes. Se você está passando uma prova muito dura, saiba que Deus não dá prova maior do que você aguenta, não. É porque você talvez seja mais forte do que eu. Alguns passam provas mais difíceis. É verdade. Mas é porque a bênção de Deus também vai ser maior sobre a sua vida. A quarta e última, porque Deus permite a provação. Pula um para eu ver como é que está. Ficou errado, está vendo? 3. Aí, deixa assim. Deus sempre tem um propósito. Pode ser revelar o que está no nosso coração. Deus nos prova para nos corrigir. Deus nos prova para nos proteger. Mas Deus nos prova também porque Ele quer nos aperfeiçoar. Por que Deus permite a provação? Ele permite para nos aperfeiçoar. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: Deus permite a provação para me aperfeiçoar. Vejam o que está escrito. Pula mais um. Isso. 1 Pedro 5, 9 e 10. Diz assim: ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Há duas verdades aí muito maravilhosas. Deus usa as provas para nos aperfeiçoar. E olha que coisa. Há duas coisas aí muito lindas que acontecem, duas verdades. A primeira delas é que você não está só. Olha lá, primeira parte: a qual resistir firme na fé. Resista firme na fé, sabendo que as mesmas aflições, as mesmas lutas, as mesmas provações se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim: você não está só, não. Vira aí e fala: você não está só, não. Há outros irmãos que estão sofrendo também. Há outros irmãos que estão sofrendo até mais do que você. Você não está só, porque tem outros também que estão sofrendo, mas não só por causa disso, mas é porque Deus também está contigo na provação. Mas não somente você não está só. A segunda, no verso 2, Deus permite as provas para tirar o melhor de você, para trabalhar em você, para que você possa sair aperfeiçoado. Olha o finalzinho: depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, vos confirme, vos fortifique e vos estabeleça. Aleluia. Queridos, depois das provas, a nossa fé vai ser forte, o nosso caráter vai ser mais forte, as nossas emoções serão mais fortes, a nossa alma vai ser mais robusta, nós sairemos mais fortes da provação. E por último, Ele vai nos estabelecer. Veja o que Ele diz: Ele vai te estabelecer, Ele vai te colocar no lugar onde Ele quer,
E onde Deus nos estabelece, ninguém pode nos tirar. O inferno pode se levantar, mas não pode nos abalar. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A que Ele fecha, ninguém abre. Quando Ele nos estabelece em um lugar onde Ele quer, ninguém pode nos tirar. Nós vamos ver isso na vida de Daniel. Daniel foi estabelecido em um lugar, estavam com inveja dele, queriam tirar ele, arrumaram algo para perseguir ele, até para que o rei fizesse uma lei dizendo que não podia orar. Mas isso vai se transformar para a glória de Deus e ele continua estável onde Deus quer. Nós vamos enfrentar provas e muitas vezes nós não vamos entender o sentido dessas provas, mas creia que Deus está no controle. Creia que Deus está no controle delas. Queridos, você precisa dizer assim no meio da prova: olha Daniel não está reclamando. Quando nós lemos o verso 1 ao 6, nós podemos ver que ele não tem uma postura de revolta. E no meio da prova você pode dizer: Deus, eu não sei o porquê dessa prova. Eu não sei o porquê desse desemprego, eu não sei o porquê dessa enfermidade, eu não sei o porquê dessa luta, eu não sei o porquê desse problema, eu não sei o porquê dessa circunstância, mas eu sei que o Senhor está no controle. E eu não sei e não preciso saber o porquê, eu só preciso reconhecer que o Senhor continua no controle. Não sei o porquê do problema, mas sei que o Senhor tem a última palavra sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor é o único que tem o direito de dar a última palavra, e a última palavra sempre virá do seu trono. Sabe qual é o nosso problema? É que nós somos limitados. A nossa mente é limitada. E nós servimos um Deus ilimitado. A nossa mente tem um limite, mas o nosso Deus, Ele não tem. E não tem como compreender tudo que Deus está fazendo, porque Deus é ilimitado. Como você vai compreender o infinito com uma mente limitada? É como você esperar receber uma mensagem de uma formiga, esperar que uma formiga suba num celular, clique no seu número, entre no WhatsApp, escolha o seu número e mande uma mensagem para você. Nunca isso vai acontecer. Escrever um texto para você, isso não vai acontecer. Mas, apesar de sermos limitados, apesar de termos a mente limitada, uma vida limitada, a nossa fé pode ser? Apesar de sermos limitados, a nossa fé pode ser? Pode ser limitada. Ainda que a minha mente seja limitada, eu posso colocar a minha fé e confiança num Deus que é ilimitado. Porque fé é firme fundamento de coisas que não se vê, por isso que para muitos é loucura, mas se espera, porque nós cremos num Deus que para Ele não tem limite, não há barreiras. Não há quem possa dizer até aqui Deus vai, não, porque Ele vai onde Ele quer e ninguém pode dar conselhos a Ele. Ainda que a minha mente seja limitada, a minha fé pode ser ilimitada. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Daniel ficou 70 anos no deserto. Daniel ficou 70 anos na Babilônia. Ele cresceu, ele amadureceu, se tornou um homem. E ele venceu muito, cresceu na vida. Mas para cada nova etapa, ele passava por uma prova. Eu quero te dizer essa noite que a prova pode ser a sua melhor amiga. A prova pode ser o seu melhor companheiro. Queridos, se você quer ser parecido com Jesus, então se prepare para ser provado. Deus só teve um filho santo, mas não teve nenhum filho que não passou por provações. Até Jesus, em tudo,
foi provado.